Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre imunização, né? A gente iniciou falando um pouco sobre alguns conceitos importantes sobre o que era imunização, a imunidade e propriamente os imunobiológicos. A gente falou também sobre a sala de vacina e os cuidados necessários que a gente devia ter lá. E hoje a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre cada imunobiológico, sobre cada vacina, e a gente vai focar nesse momento na discussão das vacinas que são mais trabalhadas no calendário infantil, certo? A gente vai deixar vacinas como HPV, como a influenza, como a própria vacina contra a raiva, para fazer discussões em um outro momento. Então, esse momento nosso vai ser priorizado essas vacinas no calendário infantil, certo? O calendário da criança. Para começar, a primeira vacina que a gente vem trabalhar é a vacina BCG, né? Vacina bem famosa, todo mundo já ouviu falar, aquela vacina conhecida pela a marquinha, né? A marquinha que fica no nosso braço, que nos a gente leva durante toda a vida, né? Essa marquinha também conhecida. Então, vamos lá. Qual a indicação dessa vacina? A indicação é prevenir as formas graves da tuberculose, especialmente a forma miliar e a meningia, nos menores de 5 anos, certo? Então, a indicação prioritária dessa vacina é que seja aplicada em crianças no máximo até 5 anos. A gente vai ver que tem algumas situações específicas que permitem a gente aplicar essa vacina fora dessa faixa etária, mas prioritariamente é essa daí. A administração, ela deve ocorrer ao nascer, e aí vocês já vejam um asteriscozinho que, infelizmente, nem todas as maternidades, nem todos os serviços de parto que a gente tem disponibiliza de uma sala de vacina para que a criança já saia de lá vacinada, o ideal seria isso. Então, por conta disso, a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, ele recomenda que essa vacina ela seja feita o quanto antes, especialmente ao nascer, mas quando não possível, fazer até no máximo 30 dias de nascido. Então, coloca esse asteriscozinho porque na prática, é, na no dia a dia a gente vai ver isso, muitas crianças fazendo com uma semana depois que nasceu, enfim, até porque os serviços que oferecem essa vacinação, e por ser uma vacinação bem específica, que requer um treinamento bem específico também, nem todas as unidades de saúde, nem todas vão ter profissionais capacitados para fazer essa aplicação, essa administração da vacina. Então, a grande maioria dos serviços, eles fazem espécie de cronogramas, então tudo isso tem que ser levado em conta e por isso a maioria das vezes as crianças são vacinadas com uma semana, 2 semanas, mas desde que elas sejam vacinadas dentro desse período de um mês, a gente fica satisfeito, digamos assim. A via de administração é a via intradérmica, certo? É aquela que vocês já devem ter visto isso em semiotécnica, então, mas só reforçando, é aquela que é na pelezinha mesmo, aquela que é bem superficial, certo? O volume é de 0,1 ml. Esse volume ele pode variar de acordo com o laboratório fabricante. Tem laboratório que trabalha com o volume de 0,05 ml, mas na maioria deles é 0,1 ml. A região é no músculo deltoide, no nível da inserção inferior, na face externa superior do braço direito. Vocês viram isso em anatomia, então vocês estão com isso fresquinho na mente, eu acredito. Então vão lembrar dessa região do nosso braço direito, aquela região da musculatura ali, né? E aí que fica marcado sempre e que praticamente todo mundo tem essa marquinha e leva como cicatriz, como a tatuagem, digamos assim, que a gente recebe já desde pequenininho. Uma observação interessante é que antigamente, mas não antigamente não tão distante assim, até pouco tempo aí atrás, se a criança após 6 meses de vida não apresentasse cicatriz na região, era indicada revacinação, né? No entanto, se eu não me engano, não sei se foi do ano passado para cá, mudou essa orientação e agora, independentemente de aparecer a cicatriz ou não, tendo o registro de que essa criança foi vacinada, então
ela vai ser considerada vacinada e não vai repetir a dosagem. Outras especificidades da vacina BCG, é importante principalmente para quem pretende fazer concurso público na área, se ligar nessas especificidades, porque o concurso ele não cobra o que é mais óbvio, né? Ele cobra aqueles detalhezinhos mais específicos que geralmente a gente não dá tanta atenção ou que acaba passando despercebido. Então, assim, uma especificidade da BCG é que a gente deve adiar a vacinação quando o peso do bebê for inferior a 2 quilos. Então, pesou menos de 2 quilos, geralmente o bebezinho prematuro vai esperar ter esses 2 quilos, esse peso adequado para poder vacinar. Ah, professor, mas esse nasceu prematuro dentro de muito prematuro mesmo, dentro de um mês não conseguiu ter esses 2 quilos. E aí, o que é que faz? Pode esperar para o mês seguinte? Pode, sem problema algum. Agora, o ideal é que tenha no mínimo esses 2 quilos, o que é preconizado. Aplicar uma dose nos contatos intradomiciliar de pacientes com hanseníase, isso aí a gente também vai discutir mais na frente, quando de repente a gente tiver a oportunidade de falar sobre a hanseníase, e aí a gente vai explicar esse esqueminha. Mas esses são as exceções que eu falei até lá. A prioridade é no máximo até 5 anos, mas em casos como esse, da questão de contato com hanseníase, com pessoas que convivem no mesmo domicílio com hanseníase, a gente vai abrir exceção e vai poder dar uma nova vacina com relação ao BCG. Indivíduos expostos ao HIV também tem um esqueminha específico, vocês vão ver que até 18 meses, ou seja, até 1 ano e 6 meses, se essa criança tiver assintomática, a gente deve aplicar uma dose. Se entre 1 ano e 6 meses e 5 anos, a gente só vai vacinar após a realização da sorologia para HIV negativa, se bem que isso aí, nos últimos informes técnicos, até já teve uma alteraçãozinha, depois eu vou até estar lendo um pouco mais que agora pode ter mudado e vacina muda bastante. É importante a gente estar sempre se atualizando para ver esses detalhezinhos. E maiores de 5 anos não vacina, mesmo que sejam assintomáticos, mesmo que tenham realizado a sorologia e tenha dado negativa, maiores de 5 anos, essas pessoas expostas ao HIV, a gente não vai vacinar. Seguindo aí, a gente passa para falar agora da hepatite B, né? A vacina da hepatite B, ela é indicada o quê? Para prevenir a transmissão vertical em recém-nascidos, certo? Especialmente nesses casos. A administração, assim como a BCG, também era indicado que fosse ao nascer, logo ali a criança já era para sair da maternidade ou do local onde ocorreu o seu parto já com a vacina BCG e a de hepatite. No entanto, também pode ser naquele prazo de até 30 dias, certo? A via de administração aí já é outra via intramuscular. O volume é de 0,5 ml. Esse volume ele vai passar para 1 ml quando a gente estiver aplicando em pessoas maiores de 19 anos, certo? Então, adultos, que aí vão necessitar, o adulto vai precisar ter registrado na sua carteirinha 3 doses de vacina hepatite B, né? Inclusive vocês que daqui a alguns dias vão estar entrando em estágio, vão precisar estar com essas vacinas direitinho, mas como eu falei que a prioridade hoje vai ser a discussão do calendário infantil, a gente vai deixar para discutir isso numa outra oportunidade. Inclusive a gente trabalha mais direitinho os cartões de vacina de todos vocês para que vocês possam entrar no estágio já com tudo direitinho, certo? A região é o músculo vasto lateral da coxa. Vocês vão ver que vacina intramuscular em crianças menores de 2 anos, prioritariamente a gente vai aproveitar o músculo vasto lateral da coxa, certo? É um local mais adequado para fazer isso. Outra coisa que vocês de observação da hepatite B é que gestantes devem ter registrado 3 doses também, certo? Mas a gente discute também um pouco mais isso lá na frente. E caso essa gestante não tenha, terão que iniciar um esquema tomando a vacina no seguinte intervalo, que seria o quê? 0, 1 e 6 meses. O que significa isso, professor? 0 quer dizer, no dia que ela chegou na unidade, que foi observado que ela estava sem nenhuma vacina daquele tipo, então a gente deve iniciar o esquema. Então, ao iniciar o esquema, a gente coloca como se fosse a dose 0. 30 dias depois, ou seja, um mês depois, a gente vai fazer a dose 2
e 6 meses depois a gente faz a dose 3, certo? Importante que a gestante e todos nós adultos tenhamos registrado na nossa carteirinha essas 3 doses. Agora a gente vai pular para a famosa vacina pentavalente, né? A famosa vacina penta, aquela que costuma geralmente dar mais reações adversas, efeitos colaterais nas crianças, né? As mães já costumam relatar mais efeitos quando é administrado essa vacina. Então, a indicação dela, prevenção contra 5 tipos de patógenos, né? A difteria, o tétano, o pertússis, ou mais conhecido como coqueluche, a hepatite B e a Haemophilus influenzae tipo B. Então, ela conjuga uma vacina que é a DTP, que pega esses 3 patógenos aí, junta com a hepatite B e a Haemophilus influenzae tipo B. Então, junta 3 imunobiológicos num só e a gente tem o que a gente chama de pentavalente. A administração dela ocorre aos 2, aos 4 e 6 meses, ou seja, a primeira dose aos 2 meses, segunda dose dessa vacina vai tomar aos 4 meses e a terceira dose aos 6 meses. Também por via intramuscular, volume de 0,5 ml. Vocês vão ver que geralmente intramuscular é 0,5 ml, certo? Na região do músculo vasto lateral da coxa, como eu já tinha explicado para vocês. Observação, indicado para crianças menores de 7 anos. A partir de 7 anos, já vai vir uma outra vacina. Mas vamos lá, até menores de 7 anos, a gente vai ter esse esquema básico ao 2º, 4º e 6º mês, e a gente vai ter 2 doses de reforço só com a DTP. Ou seja, eu não disse a vocês que era a junção da DTP, que é contra essas 3 patologias, mais a hepatite B, mais a Haemophilus influenzae tipo B. Então, o reforço dela, após ter tomado essas 3 primeiras doses, vai ser 2 reforços, um ao 1 ano e 3 meses, que equivale a 15 meses, e outro aos 4 anos, vai ser o reforço só com a DTP. Não vai precisar mais fazer reforço com penta, só com a DTP. Tá certo? Vamos avançando. Outra vacina interessante é a vacina rotavírus humano, mais conhecido como a VOR. A indicação dela é para prevenir infecção pelo rotavírus humano. Então, o rotavírus é um dos causadores de diarreias muito agudas na criança, que pode acabar levando à morte, então desidratação e consequentemente morte. Então essa é uma vacina bem específica e vocês vão ver a administração dela. Na prática ela ocorre nos 2 e no 2º e no 4º mês de vida, mas ela tem algumas especificidades. A primeira dose ela deve ocorrer entre 1 mês e 15 dias até no máximo 3 meses e 15 dias. Se acontecer de repente daquela mãe esquecer ou atrasar ou acontecer algo e a primeira dose passar de 3 meses e 15 dias e não tiver administrado a primeira dose, essa criança ela vai perder esse esquema com a VOR. Por quê? Porque ela não vai poder mais tomar nem a primeira e nem a segunda. Passou 3 meses e 15 dias sem ter tomado a primeira dose, ela vai perder todo esse esquemazinho da vacina rotavírus. Se tiver tomado a primeira dentro desse período, que geralmente é aplicado logo aos 2 meses, juntamente com a penta, por exemplo, a gente tem a possibilidade de aplicar a segunda dose até 7 meses e 29 dias. No entanto, é preconizado que seja administrada aos 4 meses. Uma especificidade dessa vacina é que se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação, a gente não pode repetir a dose. É muito comum, quando a gente vai trabalhar, dar alguma medicação oral e especialmente as vacinas, a criança acabar cuspindo, vomitando, no próprio choro da criança, acaba desperdiçando parte da vacina. Mas como a absorção dela é muito rápida, qualquer quantidadezinha que conseguir ser absorvida já vai ser suficiente. Por isso que eles não indicam a revacinação, até porque essa revacinação faria com que a criança entrasse em contato com um quantitativo de vacina mais alto e poderia gerar mais efeitos adversos. Com relação agora à vacina da poliomielite, né, a famosa vacina da paralisia infantil. Ela é a prevenção, utilizada na prevenção contra a poliomielite.
ela pode vir de duas formas. A VIP, que seria a vacina seria administrada de forma intramuscular, e a VOP, que seria administrada via oral. Então, nos primeiros meses de vida, aos 2, 4 e 6 meses, ela acompanha a pentavalente. Eu costumo dizer até que elas são casadinhas, então a VIP é a de escolha. Então, aos 2, 4, 6 meses, a gente utiliza para fazer a vacinação a vacina VIP. A via dela é intramuscular, o volume também é 0,5 ml. O local escolhido é o vasto lateral da coxa. E aí depois a gente vai ter 2 reforços dessa vacina, só que esses reforços eles vão ser administrados com a vacina VOP, ou seja, a que é via oral. Então a gente vai administrar aos 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses, e aos 4 anos. Vai colocar 2 gotinhas, certo? Até então, a VOP ela tem uma especificidade diferente da VOR, que é aquela da rotavírus, que enquanto a do rotavírus eles não indicavam a revacinação, no caso da VOP, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, eles permitem que a gente revacine desde que a gente perceba que a criança ela não absorveu também, não conseguiu absorver muito pouco da parte da vacina. Então, a gente pode fazer novamente a dosagem das 2 gotinhas, certo? Outra vacina agora, a pneumocócica 10 valente, mais conhecida como pneumo 10. A indicação dela é contra 10 sorotipos de pneumococo, né? Então, assim, para combater aí os vários tipos de pneumonia, especialmente na primeira infância, né? A administração, ela se dá aos 2 e 4 meses, por via intramuscular. O volume é 0,5 ml, de preferência vasto lateral da coxa, como vocês estão percebendo. Quando a vacina é intramuscular, a dosagem geralmente é 0,5 ml e a escolha, sendo menores de 2 anos, é o vasto lateral da coxa. E aí, essa pneumocócica a gente vai aplicar uma dose de reforço preferencialmente aos 12 meses, ou seja, no mês de aniversário, quando a criança completa aniversário. Então a gente vai fazer esse reforço da pneumocócica. Diz aí com especificidade que pode ser até 4 anos, 11 meses e 29 dias, mas a gente prioriza no calendário básico. Quando a criança completa 1 aninho, a gente faz esse reforço. Com relação à vacina meningocócica C, a meningo C, né? Ela está indicada para proteger contra a bactéria do meningococo C, né? Principal causadora das meningites em crianças. A administração ela vai ocorrer aos 3 e 5 meses, também por via intramuscular, volume de 0,5 ml, utilizando aí o vasto lateral da coxa. E como especificidade a gente vai ter que aplicar uma dose de reforço preferencialmente aos 12 meses, certo? Devido também junto com a pneumo 10, então a gente aplica esse reforço quando a criancinha tem completado 1 ano de vida. E agora teve uma mudança no calendário, eles acrescentaram mais um reforço, ou uma dose única, digamos assim, para os adolescentes entre 11 e 12 anos, certo? Então a gente administra esse reforço ou uma dose única, a depender do esquema vacinal. E aí é interessante que, lendo os últimos informes técnicos, a gente já viu que foi inserido no calendário nacional a vacina ACW meningocócica ACWY, né? Uma vacina que engloba mais um número maior de bactérias relacionadas à meningite, né? Mas como é algo bem novo ainda, a gente não se apropriou bem desse esquema, a gente vai deixar para discutir. Como já está falando aí de uma faixa etária 11 a 12 anos, já está entrando nessa faixa etária adolescente, nossa prioridade hoje é a discussão do calendário infantil, então a gente deixa essa discussão um pouquinho mais para frente. Vacina febre amarela. A vacina da febre amarela, ela protege, obviamente, contra o vírus da febre amarela. A administração dela, vocês podem dizer, professor, mas febre amarela aqui, como é tal? Tem esse negócio aí que tem uns locais que vacinam, outros não. Aqui na nossa região, como é? Já chegou isso? A gente sabe que ainda não temos casos de febre amarela por aqui, portanto, a indicação do uso da febre amarela é justamente para quem vai viajar,
Por isso que a gente orienta tomar essa vacina 10 dias antes da viagem, por aquilo que a gente discutiu na aula anterior, quando a gente falou do processo de imunização e da imunidade como um todo, né? A necessidade, quando a gente discutiu especialmente a diferença da imunização ativa para passiva, e a gente viu que quando a gente utiliza vacina, a gente está falando o quê? De imunização ativa, ou seja, que requer que o nosso organismo haja, requer que o nosso organismo trabalhe para produzir as células de defesa. E por conta disso requer um certo tempo, não é automático. Então a vacina febre amarela na nossa região ela é indicada para as pessoas que vão viajar para áreas endêmicas, para as regiões na qual se tem confirmado casos da doença. Então é necessário fazer isso e, obviamente, a gente precisa tomar pelo menos 10 dias antes dessa viagem para adquirir essa imunidade. Mas se de repente vocês se inserem em serviços de saúde de outras regiões, ou mesmo aqui começa a ter essa vacina distribuída na rotina de forma mais automática, então se acontecer isso, a gente vai ver que a vacina da febre amarela ela é indicada aos 9 meses e um reforço aos 4 anos de idade. A via de administração é subcutânea e o volume é de 0,5 ml. Interessante que se a criança tiver mais do que 5 anos, já tiver completado 5 anos de idade, ela não vai tomar mais dose de reforço, ela vai tomar só a dose única. E para pessoas que são maiores do que 5 anos de idade e que já tem uma dose aplicada, então ela já é considerada imunizada, ela não vai precisar tomar dose de reforço. Só as crianças que realmente se encaixam nesse perfil aí, geralmente crianças da Amazônia, das regiões mais endêmicas, é que tomam essa dose aos 9 meses de vida e aos 4 anos recebem esse reforço. É uma vacina que está contraindicada para gestante e nutrizes. Além disso, para quem vai viajar, aquilo que eu já falei para vocês, né? Tem que tomar essa vacina 10 dias antes. Vacina da tríplice viral, né? A indicação da vacina tríplice viral, aquela que protege contra o sarampo, cachumba e a rubéola, é indicada justamente para combater essas patologias. A administração, ela deve ocorrer aos 12 meses, ou seja, a criança também quando completa ano, é mais um presentinho que ela leva, mais uma vacina. Então essa vacina da tríplice viral, ela costuma também dar umas reaçõezinhas que são bastante relatadas pela mãe, então é uma vacina que a gente fica sempre de olho também. A via de administração é a via subcutânea, o volume é 0,5 ml, e aí a gente vai ter uma segunda dose dessa vacina, só que agora por meio da vacina tetraviral, ou seja, aumenta mais um patógeno na qual a vacina é responsável por proteger. No entanto, essa vacina tetraviral ela foi produzida durante um período e foi enviada para as unidades, mas já faz bastante tempo que ela não está vindo. Então, para compensar isso, o que é que a gente faz no dia a dia? A gente dá uma segunda dose de tríplice viral e acrescenta, dá uma dose de varicela isolada, certo? Que aí, somando, teríamos o que a gente falaria antigamente de tetraviral, mas na verdade é uma combinação da tríplice mais a varicela, certo? E aí esse reforço a gente dá quando a criança completa 1 ano e 3 meses, ou seja, 15 meses, certo? A observação que vocês estão vendo aí é justamente quando está em falta essa vacina, orienta-se a aplicar uma dose da tríplice viral mais a varicela. Outro ponto interessante é que além dessa dose de tríplice viral mais varicela, a gente, quando for no calendário básico é priorizado aos 4 anos, a gente dá uma segunda dose de varicela isolada, certo? Vocês viram aí no slide que tem entre 4 e 6 anos, mas no calendário básico, na rotina, a gente aplica aos 4 anos essa segunda dose de varicela. Vacina hepatite A. Vacina hepatite A ela é responsável por prevenir infecção causada pelo vírus da hepatite A. É uma vacina relativamente também nova, não tão nova, por exemplo, como a CWY, a meningocócica ACWY, mas também não faz muito tempo que ela foi inserida no calendário básico nacional. A administração preferencialmente aos 15 meses, né, 1 ano e 3 meses, e 0,5 ml intramuscular.
Vitamina A, não confundam a questão da hepatite A com vitamina A. Vitamina A não é uma vacina, mas a gente sempre traz aqui porque a gente aproveita a oportunidade de vacinação para fazer também é, a aplicação ou a disponibilização da vitamina A. Então, ela vai prevenir as carências da vitamina A na infância, que são bastante comuns, especialmente na região Nordeste. A administração ela ocorre de 6 meses até 5 anos, obedecendo um intervalo mínimo de 6 meses entre as doses. Então, a criança, a primeira dose ela vai receber com 6 meses de vida, que é uma dose menor, digamos assim, de vitamina A, geralmente 100 mil unidades de insulina, digamos assim, para fazer essa vitamina A. E depois, nas doses seguintes, ou seja, com 1 ano e 6 meses, 2 anos e assim consequentemente, ela vai receber uma megadose. A megadose que a gente diz que é em torno de 200 mil unidades de insulina, certo? Então a gente sempre aproveita essas oportunidades, especialmente 6 meses, tem as vacinas para tomar, aproveita, toma vitamina A também. 1 ano, tem as vitaminas para tomar, aproveita, toma também. E depois a gente vai orientando para essa criança estar retornando a cada 6 meses. Fechando isso, a gente traz aqui a discussão para vocês, e aí é importante sempre que vocês tentem fazer, num primeiro momento, talvez até aquela história lá da decoreba, tentar decorar esse calendário de vacinação. Aqui eu estou trazendo para vocês só o calendário infantil. Para muitos alunos sentem uma dificuldade inicial de estar aprendendo, de estar entendendo mais e decorando, digamos assim, esse calendário, mas eu digo a vocês que isso aqui é o básico do básico. Vocês precisam saber, no mínimo, esse calendário. Por quê? Porque quando vocês estão lá trabalhando, não vai ser saber esse calendário difícil. Difícil vai ser saber aquela criança que chega com 6 meses sem ter tomado a vacina de 2 meses. E aí você tem que fazer todo um reesquema para poder vacinar, para saber que vacina ela perdeu, que vacina ela ainda pode tomar, quais os aprazamentos adequados. Então isso realmente vai se tornar mais difícil e só o dia a dia, a prática de quem trabalha na sala de vacina é que vai adquirir. Mas para nós a gente tem que sair pelo menos com a noção básica do calendário infantil. Então não tem como dizer que pagou a disciplina saúde coletiva, saúde pública, seja lá qual for, que discute imunização e a pessoa não saber o calendário básico. Tem que saber. Ah, professor, mas você falou que isso muda muito, às vezes de um ano para outro entra uma nova vacina, muda o esquema, era com 3 meses, passa a ser outra com 4 e tal, e enfim, pode ter essas variações? Pode, mas a gente precisa saber. Se 2020 o calendário está imposto, está esse, então a gente precisa aprender o de 2020. As mudanças elas acontecem de forma rotineira, de um ano para outro, às vezes dentro de 6 meses pode ocorrer mudança? Pode. No entanto, se eu sei o que era, a mudança geralmente é uma vacina ou acrescentar mais alguma. Então, se eu já sei do básico, quando acrescentar tiver essa mudança, vai ser até mais fácil para mim assimilar essa mudança. Então vamos lá, vocês fiquem bastante atentos e vamos aprender direitinho esse esquema. Primeiro, calendário 2020 de vacinação. Crianças até 4 anos de idade. O que é que a gente vai ter? Ao nascer, a criança vai logo tomar o quê? A BCG e a hepatite B. Lembrando que tem até 30 dias, mas o ideal é que fosse logo ao nascer. Então, o calendário vai estar colocado desse jeito. Com 2 meses de vida, 1 mês, a criança não vai ter vacina para tomar, obviamente ela já vai ter tomado a BCG e a hepatite, então ela vai ficar ali tranquilinha. Quando for com 2 meses, ela vai ter que procurar uma unidade de saúde e aí ela vai receber algumas vacinas. Quais serão? A pentavalente, né? Vai ter a primeira dose da pentavalente. Aí ela vai receber também a primeira dose da VIP e a primeira dose da Pneumo 10. Então, vão ser 3 furadinhas que ela vai receber ali aos 2 meses de vida. E vai ter uma na boquinha que é a avó, né? A vacina rotavírus vai ser a primeira dose que ela vai tomar. Com 3 meses, a criança vai voltar ao postinho para tomar o que é? A meningo C, a dose 1. Lembrando que eu esqueci de falar que 2 meses, como tem a penta, geralmente as mães relatam bastante reações. A criança fica febril, chora bastante, fica com um localzinho ali dolorido. Realmente é uma vacina que a gente escuta bastante falar dessas reações. E aí a gente já orienta, tá fazendo compressa gelada,
não está massageando logo após a vacinação, porque aí acaba disseminando mais essa dor. A gente orienta também a fazer uso de antitérmicos, como por exemplo o paracetamol ou até mesmo a dipirona, se a criança não for alérgica. Se por acaso essa criança começar a ter algum episódio de febre, né? Então são orientações básicas que a gente vai dando, já que a gente sabe que é uma vacina que costuma dar certa reação. Com 3 meses, a meningo C, como eu disse a vocês, a primeira dose meningo C. Meningo C geralmente não tem muita reação, são muitos raros os relatos. Com 4 meses, eu costumo dizer, se a gente entendeu, lembra qual vai ser as vacinas de 2 meses, a gente vai saber que é 4, porque vai só repetir como dose 2. Então, vai ser a dose 2 da Penta, a dose 2 da VIP, da Pneumo e a Vol. Então, são mais 3 furadinhas e uma na boquinha. Então, repetindo o que é de 2 meses. Com 5 meses é só repetir o que foi dado no 3 meses. É só meningo C, a segunda dose meningo C. Então, veja como é simples. Se a gente for começando a associar e ver esses esqueminhas, depois fica na nossa cabeça, nem sai mais. Agora, necessita que a gente fique fazendo esse trabalho de estar revisitando, de estar sempre olhando para poder aprender bastante. Com 6 meses, agora a gente vai ter a terceira dose da pentavalente, né? E a terceira dose da VIP. Então a gente vai encerrando esse esqueminha de 6 meses da penta e da VIP. Então, geralmente também costuma ainda dar uma reação, mas a criancinha já está maior, ela já consegue absorver melhor esse impacto dessas vacinas. De 6 meses na nossa região, a criança só vai voltar a ser vacinada com 1 ano de vida. Em outras regiões, especialmente nas áreas endêmicas, a gente vai ter aos 9 meses a vacinação de febre amarela, né? A dose 1, né? Naquelas regiões. Mas a gente não vai nem discutir muito aqui, porque a gente sabe que da nossa realidade ainda não foi colocada em prática essa vacina aos 9 meses aqui. Então a gente pula de 6 meses até 12 meses, ou seja, até 1 ano. A criança vai ficar sem vacina, a não ser que tenha alguma campanha, que aí a gente vai discutir também em uma outra oportunidade as vacinas de campanha, como por exemplo a influenza, a da gripe, né? Então, ela vai poder receber. Mas, teoricamente, passa de 6 meses até 1 ano sem receber vacina. Quando chega com 1 ano, ela vai receber o quê? A dose 1 da tríplice viral, a primeira dose. Depois, ela vai receber a dose de reforço da meningo C e uma dose de reforço da pneumo 10. Então, são 2 reforços e uma dose 1, que seria da tríplice viral. Então, são 3 furadinhas que a criança vai receber logo de presente aí. Completou 1 ano de vida, já recebe isso aí de presente. E essa vacina tríplice viral também, ela costuma dar umas reaçõezinhas que é importante a gente ficar atento. Com 1 ano e 3 meses, aí eu costumo dizer que é a época que a criancinha sai mais furada. Que ela vai receber, no caso, 4 furadas e uma na boquinha, que seria o quê? Seria a dose única da hepatite A, uma dose de reforço da VOP, o reforço 1 da VOP, né? Vocês lembram quando a gente discutiu, falou que a gente vem tomando a VIP 2, 4 e 6 meses, depois a gente vai ter 2 reforços com VOP, que seria 1 ano e 3 meses e depois 4 anos. Então, com 1 ano e 3 meses, a vacina na boquinha que ela vai receber vai ser a da VOP. Depois ela vai receber de furada a hepatite A, como eu já falei. Vai receber um reforço de DTP, que é o reforço 1. Lembrando que esse reforço... qual vacina? É reforço, a gente ainda não falou de DTP. DTP é o reforço da vacina Penta. Ou seja, não há necessidade de fazer um reforço com a Penta. Então a gente faz o reforço só com a DTP. E aí a gente vai ter a dose 2 da tríplice viral e a dose 1 da varicela. Se a gente tivesse na nossa unidade a tetraviral, diminuiria uma furada, porque a tetraviral ela já contempla a tríplice viral mais a varicela. No entanto, eu falo pela prática que a gente tem no dia a dia e sabe que já está um tempinho que essa vacina não está vindo. Então, acaba que a gente faz 2 furadinhas mesmo. Então, a criança vai receber furada da hepatite A, DTP, tríplice viral e varicela, são 4 furadas e uma na boquinha. Depois, para encerrar esse calendário básico infantil, a gente vem aos 4 anos e aí a criança vai receber o reforço 2 da VOP,
assim como o segundo reforço da DTP, e aí ela vai finalizar também com a dose 2 da varicela. E se for nas regiões endêmicas com relação à febre amarela, como eu falei para vocês, vai receber um reforço, mas não é o nosso caso aqui. Então, pessoal, esquema, calendário vacinal é a gente tá observando, tá lendo, tá entendendo. Vocês, a gente fez uma discussão inicial de algumas vacinas e aí agora a gente trouxe para vocês aqui o calendário. É importante que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Uma dica que eu costumo dar aos meus alunos, especialmente quando a gente está tendo aula presencial, é que é o seguinte: algumas coisas para que a gente consiga colocar na nossa cabeça, a gente precisa estar vendo direto. E aí vocês têm que oportunizar os locais que vocês têm mais contato para estarem colocando esse esquemazinho, esse calendário, porque depois que de tanto vocês estarem vendo, isso já vai ficar automático. Vocês já vão saber de cor salteada esse calendário infantil. Então, coloquem isso no papel, preguem no guarda-roupa, preguem na porta do banheiro quando vocês forem lá, já fica olhando quando fecha a porta do banheiro, já fica olhando alguns dias assim, esse professor é meio doido. Mas, por incrível que pareça, funciona. Se vocês estiverem sempre de frente com esse calendáriozinho, vai ficar automático na mente de vocês e vocês não vão esquecer mais nunca. Ah, professor, mas e quando vinham as mudanças? Aí quando vinham as mudanças fica até mais fácil para vocês, que vocês, como já têm o calendário decorado, aprendido, quando vier a mudança vocês vão saber onde foi a mudança e fica mais fácil de vocês reaprenderem o novo calendário, certo? Então, é isso, pessoal. Para esse momento de hoje, a gente encerra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham construído algum conhecimento ao longo dessa aula. Momentos futuros a gente vai discutir novas vacinas, novos esquemas, e aí a gente aprofunda um pouco mais o nosso conhecimento. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem entrar em contato comigo e aí a gente vai tentando solucionar da melhor forma possível. Valeu, um abraço a todos.